Chegou a hora do debate por aqui. Hoje contamos com a presença do empresário Leonardo Bortoleto e do comentarista José Eduardo Cardoso. Tema de hoje, início da propaganda eleitoral gratuita nesta sexta-feira, com expectativa, claro, entre as campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro de conseguirem reduzir rejeição. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Esse horário eleitoral na TV pode desempatar Lula e Flávio? E qual é a importância disso, mesmo que a gente viva na era das redes sociais? Olá, Juliana. Olá, Bortoleto. Evidentemente, em períodos passados, o horário eleitoral ele tinha uma maior importância do que tem hoje, sem sombra de dúvida. Mas ele ainda continua sendo importante. Especialmente numa campanha polarizada como essa, tudo é importante. Toda e qualquer forma de comunicação com o eleitor tem uma relevância e deve ser cuidadosamente pensada pelas equipes que orientam e que fazem as peças publicitárias de marketing e de intervenções dos candidatos. Acho que essa mensagem televisiva, ela não decide a eleição propriamente dita. Há vários componentes. Uma eleição nunca é decidida sem o concurso de vários fatores. Mas a campanha na televisão tem a sua importância, tem seu significado. E, evidente, acho que aí Lula e Flávio e os outros candidatos vão tentar explorar ao máximo esse horário eleitoral para mostrar a imagem do seu candidato e fazer ataques ao outro. Quem perde a mão num horário eleitoral tem muito a decair num processo. Então, portanto, pode ser um fator decisivo? Pode. Não tende a ser, mas pode ser decisivo quando eu falo de pesquisas que têm praticamente um empate técnico. Não é? Então, veja, eu acho que esse horário eleitoral, ele é curto, já teve no passado períodos maiores, mas ele tem e é assistido por muitas pessoas, seja aqueles que aguardam o horário eleitoral, seja aqueles que estão mirando a televisão e acabam assistindo as peças. Podem gerar simpatias, podem gerar antipatias. Para dois candidatos tão conhecidos como Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, Flávio não tão conhecido por ele, mas ele é um herdeiro da família Bolsonaro, então já há mais ou menos um certo conhecimento. Haverá outros candidatos que vão ter a dimensão do novo, a dimensão da novidade, e aí as pessoas vão ficar um pouco mais atentas. Mas, no fundo, a polarização será entre os dois. Eu não acho que, nesse contexto, esse horário eleitoral vá permitir a produção de uma terceira via. Pode fazer, primeiro que, acho que essa terceira via não existe, mas dentro do polo da direita, onde eu tenho vários candidatos, né, eu tenho uma situação em que acho difícil em se utilizar tão bem desse horário eleitoral, magnificamente tão bem, que faça com que ocupe o lugar de Flávio Bolsonaro. Mas vamos aguardar os acontecimentos e ver como as coisas se desdobram. Bortoleto, bem-vindo, boa noite. Mesma pergunta, qual a importância desse horário eleitoral na TV e no rádio, isso em tempos de redes sociais, e pode desempatar esse jogo entre Lula e Flávio Bolsonaro? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso e todo mundo que nos acompanha pela CNN. Eu entendo que esse horário eleitoral, e bem colocado, Juliana, TV, rádio e tudo mais, ele influencia muito. Influencia muito porque pauta a comunicação. Quando pauta a comunicação, as peças que muitas das vezes são pequenas, são curtas e impactantes das redes sociais, as chamadas curtas de rádio, as chamadas e inserções durante a programação normal da televisão. E, enfim, a peça pronta, com a minutagem completa do programa eleitoral, todas elas compõem e fazem com que não só o eleitor conheça candidatos que até então eles não conheciam, mas talvez saber mais sobre aqueles que eles já conhecem. Tentar comparar fatos e dados à realidade, tentar fazer com que a absorção daquela informação, principalmente no programa grande, o programa do horário eleitoral gratuito, ele possa ali ter tempo para explanar por tempo maior cada uma das suas necessidades e programa de governo. Agora é a hora onde a gente começa a entender o que pensa cada candidato, qual é o plano que ele tem para o Brasil. E os desdobramentos em redes sociais são muito motivados pelo que acontece na televisão, pelo que está sendo inserido na programação da TV e do rádio. Então, eu acredito que no horário eleitoral, a chance de desempatar ela é grande. A oportunidade da terceira via aflorar é a única que ela tem.
Então, se eu não confiar que isso pode ser efetivamente algo genuíno, poderíamos já ter cancelado todas as demais candidaturas e deixar só os dois para poder se apresentarem, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Mas não, eu acredito que aos poucos o brasileiro vai começar a demonstrar interesse pelo conteúdo, pela pauta, não sei se necessariamente pela substância que vai ser apresentada ou talvez pelos ataques, que eu espero que, infelizmente, nesse ano a gente vai ter não só uma eleição polarizada e estigmatizada pelo que o outro fez ou deixou de fazer, do que efetivamente aquilo que cada um tem condição de fazer pelo Brasil. Infelizmente é assim que eu acho que vai ser, mas entendo que é oportunidade para todo mundo, para os dois que estão na frente nas pesquisas eleitorais e para quem vai vir lá de baixo tentar chegar em 2 dígitos e tentar se colocar como uma possível segundo colocado, como uma possível candidatura de segundo turno. Cardoso, tem uma expectativa de que nessas primeiras inserções os candidatos utilizem o tempo menos para apresentar propostas e mais para atacar os adversários em meio a essas investigações envolvendo Lulinha, Dark Horse, enfim, uma série de questões. Isso pode abrir uma oportunidade para a terceira via ou ainda não? Não, eu sinceramente não acho que... Primeiro que não existe credencial numa terceira via. E se disputa no plano de uma das vias que é da direita. E aí pode crescer um candidato. Mas o horário eleitoral em si, eu sou muito cético em relação às pessoas se conscientizarem e tomarem contato real com o que pensam os candidatos. São peças publicitárias em que a pílula é dourada. Ou seja, pensam-se em propostas de marketing que muitas vezes não têm um conteúdo de governo sério. Né? Quantas vezes nós já vimos candidatos fazendo propostas mirabolantes que não têm o menor sentido, mas apenas para ganhar resultados eleitorais? É uma peça que tenta vender um produto e nem sempre essas peças elas têm um componente ético que possa poder depois acionar o Código do Consumidor quando você doura essa pílula indevidamente. Então, eu não acredito sinceramente que o horário eleitoral ele leva a um debate sério de propostas, mas leva a uma eficácia eleitoral, isso é inegável. Também acho que numa situação polarizada como essa, usará melhor o horário eleitoral quem errar menos. O erro é um fator que acusa mais problemas do que o acerto gera sucesso. Então, por exemplo, o Lula vai chegar e colocar uma bandeira que ele defende na perspectiva social, ele acerta, mas se der um tropeção, se Flávio der um tropeção, se falar uma mentira, se colocar algo que não se sustenta, isso é explorado com mais eficácia. Ou seja, acho que não errar é fundamental para esses candidatos. Mas, sinceramente, Juliana, eu não vejo espaço efetivo para mudar esse quadro dessas duas candidaturas polarizadas. Mas pode haver um crescimento de candidatos à direita. Se houver, aí os ataques entre eles serão muito mais contundentes. Bortoleto, qual é a sua visão sobre usar esse espaço para ataques e mais, terceira via pode usar como uma oportunidade para furar a polarização? Bom, Juliana, a minha opinião conta pouco, porque independentemente dela, o que vai acontecer é ataque. É ataque porque, por mais que, nisso eu concordo com o José Eduardo Cardoso, por mais que o benéfico, aquilo que está sendo apresentado como positivo ou ideia, seja muito bom, vale muito menos do que o ataque bem colocado, né? Do que a crítica contundente, do que o meme. Infelizmente, muitas das vezes a gente está pautando a política nacional única e exclusivamente pelo que o outro é incapaz de fazer ou o tanto que ele é capaz de fazer coisa errada. E pouca proposta aparece. A terceira via, eu entendo que ela só tem condição de furar a polarização se ela apresentar conteúdo, que é o que eu acho que vai faltar nas duas campanhas polarizadas. As duas muito no ataque. A opção, no meu entendimento, para poder talvez pegar aquele eleitor que não está na torcida por um dos lados, e sim que pretende, se identifica com algumas das ideias, seja da esquerda ou da direita, ele possa avaliar contundentemente plano. E quem vai ter tempo para apresentar plano é quem não vai se desgastar efetivamente e desgastar o outro fazendo ataque. Infelizmente,
a polarização traz desses males. E para a terceira via conseguir chegar a 2 dígitos, ela vai ter que efetivamente apresentar plano. Então, eu, particularmente, tenho uma esperança de um horário eleitoral em terceira via mais expositivo e, nos 2 que lideram, efetivamente, muita briga.